Olá, bom dia a todos. Aqui é o professor Fernando Amaral. Vou falar um pouco sobre essa polêmica das bets, né? O que é que tem hoje sendo pesquisado isso na academia, né? Então, os artigos científicos, li bastante aqui e eles estão trazendo estudos bem expressivos a respeito dessa problemática, né? Vou trazer aqui alguns só para a gente entender o tamanho do problema. Lee et al. Agora, 2025, publicou o artigo, né? Investigando se poderia os modelos de linguagem, né, da programação de jogos desenvolver vício em jogos. O que foi que ele descobriu? Que foi identificado sim características cognitivas como ilusão do controle e tentativa de recuperar perdas, que são patologias já oriundas do uso dos jogos online, né? E Eola et al. Também, né, foi investigar se o vício de jogatina na era dos esportes, né? Como que está o crescimento, né, das doenças mentais com relação a esse problema. O que foi que o estudo descobriu? Que um estado em 2017 era liberado o jogo online, né? E subiu para 38 em 2017, subiu para 38 agora em 2024. As apostas eram de 5 bilhões para 122 bilhões, né? E que os casos de doenças mentais, da procura por ajuda, né, por doenças mentais, subiu 23% lá nos Estados Unidos, e por causa do problema com a aposta em bet. Então, eu como liberal, eu acredito que o adulto, né, ele tem que ter as suas escolhas respeitadas diante do Estado. O Estado não deveria intervir na vida do adulto, mas estamos falando agora de um caso de saúde pública, né? E que esse problema ele desemboca, né, com gastos em saúde que não podem ser mais amenizados, não pode ser mais esquecido nem minimizado. Isso é uma doença realmente mental que está ocorrendo, causando suicídio. Só para você ter ideia, esse estudo aqui agora, ele comparou, né, o vício em bet com metanfetamina, o uso de metanfetamina, o vício em metanfetamina, uma droga extremamente agressiva que destrói a vida social da pessoa. E o que foi que os investigadores descobriram, né? Que a impulsividade, o traço de impulsividade nos indivíduos viciados em bet, os resultados deles são muito mais elevados do que o pessoal que os indivíduos que são dependentes de metanfetamina. O estudo investiga dois tipos de impulsividade. Impulsividade como traço, que é aquele mais correlacionado à personalidade da pessoa, variações na estrutura da função cerebral, quer dizer, é uma característica tanto de personalidade como de estrutura organizacional do cérebro, né? As regiões frontais e parietal que existe no cérebro, como funciona isso, e o jogo ele consegue modificar essas estruturas, ele consegue realmente trazer o vício da bet, né, do jogo online, para afetar essas regiões cerebrais, enquanto o vício por metanfetamina implica, né, na impulsividade atencional, que é aquela que traz o dano, né, para a vida social do viciado, nas dificuldades de concentração, de foco, né, em atenção, tomada de decisão rápida. Então, o resultado ele realmente revela que quem é viciado em bet, ele realmente tem essa estrutura, né, de impulsividade por traço totalmente influenciada, dominada pelo vício na bet, e que esse resultado ele é muito danoso quando comparado com quem é viciado em metanfetamina, e muito distante das pessoas que não têm o vício nem metanfetamina, nem também em bet, né? Então segue aí o alerta que realmente a aposta em bet não é uma coisa saudável do ponto de vista social, econômico, mental, de saúde, como também não é do ponto de vista financeiro. Eu vou me ausentar do ímpeto de comentar
sobre o que é bet, né? Mas o que a gente vê é cidades totalmente dominadas por essa atividade, né? Patrocinando tudo, placa para tudo que é lado, e que a gente, quando vê esse tipo de corrupção dos poderes, né? A gente fica imaginando quais mais outras atividades esse tipo de jogo, né, não está cooptando aí dentro da estrutura social. Vou me abster desse tipo de polêmica, mas vale a pena a reflexão realmente, né? Valeu, pessoal.